com Deus, meu filho. Pai, dê pra mim uma história pra mim antes de dormir? Agora, meu filho. Chega pra lá. Vou pegar um livro. Era uma vez, em uma região remota, lugar da Terra Vermelha, onde o sol assolava o solo e secava as folhas desprotegidas das árvores. Um jovem, eis que se perdera do seu destino e estava a vaguear pelas terras da cidade de Ibirité. Após tanto tempo, caminhando sem rumo, o rapaz avista de longe seu destino. Mesmo tão distante, tal vislumbre foi o suficiente para renovar toda a sua esperança, mas não as forças que se desvaíam de seu corpo ao decorrer dos dias de busca. Agora, estirado no chão, com o rosto erguido para observar o lugar que, em suas condições atuais, ele não seria capaz de alcançar, ele enxerga um vulto preto no meio do caminho, que vem se aproximando vagarosamente. À medida que o vulto se aproxima, mais confuso, o mancebo se apresenta. Cogitou até mesmo a ideia de estar delirando devido à fraqueza em que seu corpo se encontrava. Ao aproximar-se o suficiente, o moço escuta o vulto lhe dirigir a palavra. Que situação delicada! Surpreso com a delicadeza e mansidão às quais essas palavras foram proferidas, já que contrastavam com o ambiente em que se encontravam, ele finalmente consegue discernir a imagem que estava à sua frente. Uma jovem moça que vestia roupas escuras, o que era muito irracional, levando em consideração o clima daquela região. Ela estendeu a mão para ajudar o garoto a se levantar. Eu preciso chegar até lá, disse o jovem apontando para o seu destino. Eu sei, é por isso que estou aqui, para te ajudar. Eu venho de uma linhagem de magos, bruxos e feiticeiros e vou testar minhas artes sobrenaturais em você. Você aceita minha ajuda? O moço havia desistido de tentar entender o que estava acontecendo. Seus pensamentos estavam focados em como chegar naquele lugar. Ele aceitou a ajuda sem pensar duas vezes. Sum, faces, aliquid, insanos, magicae. Após proferir esse mantra por 10 vezes, ela se dirigiu ao jovem homem e explicou a magia que havia lhe imputado. Agora em diante, todo passo que você der em direção ao seu destino, você se deslocará metade da distância de todo o caminho que existe entre você e lá. O rapaz, meio incrédulo, deu o primeiro passo e aconteceu da maneira que a maga lhe disse. Metade do longo caminho foi percorrido com apenas um passo. Exultante, não mediu esforço para começar a dar passos de maneira ligeira, mas não demorou a perceber que, depois de uma certa quantidade de passos, ele não estava se aproximando do seu objetivo da maneira que desejava. E ele passou o restante de sua vida tão perto da sua meta, mas sem nunca alcançá-la. Então, fim da história. Entendeu, meu filho? Mas eu não entendi, pai. Por que não consegue chegar no seu destino? É simples, meu filho. Vou te explicar. Senta aí. Vou te explicar usando o conceito de limites de uma função. O limite de uma função é um conceito fundamental na análise matemática que descreve o comportamento de uma função à medida que a variável independente se aproxima de um determinado valor. O limite de uma função, ou f de x, à medida que x se aproxima de um ponto determinado a, é denotado por limite de f de x, com x tendendo a a, ao destino. É usado para determinar o valor para o qual f de x tende quando x se aproxima de a, que é o destino do rapaz. Ao analisarmos o comportamento da distância percorrida pelo rapaz por passo em função do número de passos, encontraremos a função y é igual a dividido por 2 elevado a x, onde y é a distância percorrida pelo passo x do rapaz. O coeficiente a indica a distância inicial que existia entre o rapaz e o seu destino. Presta atenção. Se analisarmos a função, veremos que, à medida que o garoto anda, ele se aproxima do destino, mas nunca o alcança. Isso acontece porque, em cada passo, o menino desloca apenas a metade da distância que falta. Esse comportamento é análogo ao conceito de limite de uma função.
Quando olhamos para a função que descreve o movimento do mancebo, podemos ver que, embora ele esteja sempre se aproximando do destino, ele nunca o alcança exatamente. No contexto do conceito de limite de uma função, poderíamos dizer que o limite dessa função, quando o tempo tende ao infinito, seria o valor do destino do moço, do rapaz. Por mais que o menino se aproxime cada vez mais do destino, ele nunca o alcança, assim como o limite da função não chega a um valor específico, mas se aproxima dele. Essa analogia, meu filho, nos ajuda a compreender como o conceito de limite pode se aplicar a situações reais e perceber que, mesmo quando estamos nos aproximando de algo, pode haver uma distância infinitesimal entre nós e o objetivo final. Entendeu, meu filho?